Aí vem 2014, né? A Copa no Brasil, e tem toda essa história, né, que a gente chorou aí de toda a eliminação, tudo como foi. Como é que foi o bastidor dessa situação? Como é que foi vivenciar isso? É óbvio que foi de muita tristeza e de muita incredulidade. Ficou algum tempo para você acreditar que aquilo aconteceu mesmo. Haja vista que esse resultado de 7, o Brasil nunca perdeu de 7. Nunca numa Copa do Mundo, numa semifinal, houve um resultado de 7-1. Entre Brasil e Alemanha, um 7-1 nunca havia acontecido. Numa semifinal em casa, você pensando em chegar na final e ganhar o título, ser eliminado por 7-1, foi de uma incredulidade, você ficou pasmo, né? Você fica sem reação, você não está acreditando. A gente se tocar, ué, foi gol, foi gol, foi gol. Assim, impressionante. Mas não dá para fazer nada, foi tão rápido, foram 3 gols em 5 minutos, né? Uma coisa assim, deu a saída, fazer o gol, deu a saída. A gente fica falando tanta coisa, pois é, por que um jogador não caiu e tal? Todo mundo. Teve um que me falou assim, eu falei, por que você não caiu e tal? Ele falou, professor, eu não estava vendo nada, fiquei, sim, todo mundo ficou fora de si, perdeu o controle. A gente começou bem o jogo, 10 minutos, 15, atacando e tal, surgiu o primeiro gol, o segundo, o terceiro, e a coisa fugiu do controle. Imagina que é você ser técnico da seleção brasileira numa semifinal do Copa do Mundo, em casa, ir para o vestiário, perdendo de 5-0. Não dá nem para imaginar. Não dá para imaginar. Não dá. Então, é um clima indescritível, né? Todo mundo pasmo, todo mundo assim, incrédulo. Ué, o que está acontecendo? O que foi que aconteceu? Como isso ocorreu? Não é hora de você esmagar, dar porrada. O Filipão foi muito bem, calmou, o primeiro tempo acabou, esquece. Agora é o segundo, não adianta. Vamos fazer 6, vamos ganhar? Não tem essa história, mano. Você não pode dizer que já perdemos o jogo, não. Você não pode falar isso. Mas esquece o primeiro tempo e vamos fazer o melhor que for possível no segundo tempo. Acho que ele foi muito bem ali, falou, fez alguma mudança tática, tirou... Não me lembro quem foi e tal, e fomos para lá. E tomamos mais 2 gols e fizemos um. Então, são coisas pontuais da história do futebol que não se repetirão, que nunca havia acontecido, e por isso o futebol é essa magia toda, tem essa magia toda. Ele foge de qualquer parâmetro, de qualquer livro de regras, qualquer história. Vai explicar, acabou o jogo, a FIFA faz uma entrevista obrigatória. Aí eu saí assim, fui de encontro ao jogador que iria dar a entrevista, que era o Júlio César, fiquei do lado dele. Aí a primeira pergunta, são perguntas curtíssimas, a entrevista rápida, como você explica esse 7-1? O Júlio César deu uma resposta sensacional que eu uso até hoje. Não se explica o inexplicável. Acabou. Vai explicar o quê? Não tem. Não se explica o inexplicável. Até hoje eu uso isso, quando alguém vem perguntar. Começam a surgir algumas teorias. O Neymar não jogou, talvez, com certeza fez muita falta. O Thiago Silva acabou tomando um cartão amarelo bobo do jogo anterior. Entrou um jogador que não havia jogado nenhuma partida na Copa, que foi o Dante. São detalhezinhos que, no somatório, né? Aí entrou no lugar do Neymar, entrou no lugar do... É complicado. O Thiago Silva, com a experiência que ele tem, está jogando bem até hoje, teriam feito diferença, teriam mudado a história do jogo? Talvez, quem sabe, o jogo fosse diferente, né? Não é culpando quem entrou e achando que quem estaria lá faria o Brasil ganhar o jogo. Não, mas são detalhezinhos que no final, no somatório, você começa a buscar algumas explicações. Talvez essa seja um dos componentes de tantos outros componentes.